Qual é a tragédia, enfim, da dominação do nosso tempo? Eu posso lhe dizer uma palavra. A dominação tem três cabeças: capitalismo, colonialismo e patriarcado. O senhor observa essa derrocada da centro-esquerda? Eu acho que nós estamos realmente num ciclo reacionário, no sentido etimológico da palavra, isto é, quando, depois da Revolução Francesa, e quando se começou a construir-se, enfim, as polaridades que nós hoje conhecemos, esquerda, direita, centro, etc., na Europa, havia quatro grandes grupos, digamos assim. Havia os conservadores, que queriam manter mais ou menos a sociedade, enfim, o mais possível estável. Os liberais, que não têm nada a ver com estes neoliberais de agora, que queriam reformas, mas mais moderadas, e os socialistas, que queriam reformas mais avançadas, não é? E depois havia os reacionários, que queriam voltar ao tempo atrás, antes da Revolução Francesa, não é? Nós, neste momento, estamos num período de retrocesso na América Latina que tem um caráter reacionário, porque quer voltar atrás. É quase dramático que este continente, de 20 em 20 anos, perca a memória do seu passado de há 20 anos, esqueça as conquistas todas e tudo aquilo que fez nos últimos 20 ou 30 anos e, de repente, haja uma pulsão a voltar a cair naquele passado, como está a acontecer na Argentina, está a acontecer no Brasil. E no Brasil, se olharmos aos 20 anos atrás, antes do Jango, antes disso, nós estamos outra vez neste ciclo infernal. Eu penso que os ciclos, só aqui há uma simetria de ciclos, porque penso que este é causado por outras razões, e fundamentalmente é o neoliberalismo, como o único modelo de capitalismo realmente que neste momento domina, que é um capitalismo hegemonizado pelo capital financeiro. Esse capital financeiro é o capital mais antissocial, porque não tem trabalhadores. O capital produtivo ainda tem que cuidar dos seus trabalhadores, porque não os pode matar, porque precisa deles para trabalharem, tem que estar em bom estado, e tem que dormir, e tem que comer, tem que haver salários. O capital financeiro não precisa nada disso, porque ele não produz riqueza a partir do dinheiro, e é ele que neste momento está a asfixiar o próprio capital produtivo. Os industriais hoje vêm-se aflitos com a questão do crédito, porque o crédito é usurário, e quando existe, na medida possível. E, portanto, o capital financeiro hoje quer, acima de tudo, a especulação, e para especular pode destruir um país de um momento para o outro, como aconteceu com a Grécia, que obviamente tinha problemas internos muito graves do plano financeiro, mas que foram magnificados de uma forma brutal quando os jovens decidiram jogar na bancarrota, na falência da Grécia, e nesse momento provocaram, obviamente, a falência. O capital financeiro é isso. Esta fase do neocapitalismo é a fase que é a consequência da queda do Muro de Berlim. Isto é, o capitalismo não tem medo dos seus inimigos, não tem medo dos seus rivais, e como muitos autores, aliás conservadores, não tinham nada de esquerda, como Schumpeter, diziam que o capitalismo não devia ter medo dos seus inimigos, devia ter medo de si próprio, porque entregue a si próprio tornava-se autodestrutivo. Esta ânsia do lucro, de ganhar cada vez mais, começa a ser destrutiva. E, portanto, não olha para a ecologia, não olha para os seres humanos e procura realmente a transformar tudo em riqueza e, naturalmente, com tudo na sua frente, pela maior miséria que possa causar. O neoliberalismo está a criar um problema que nós pensávamos que não existia, que era uma mínima compatibilidade com a democracia. Isto é, começámos no pós-guerra com a democracia a regular o capitalismo. O neoliberalismo, à medida que foi dizendo que não havia nenhuma alternativa e que não havia inimigos nem concorrência, fez com que o capitalismo começasse a regular a democracia. É a situação em que nos encontramos. E, portanto, não é surpresa para ninguém que hoje, quando há umas eleições, a notícia ou que se aproximam eleições, as primeiras notícias dos jornais, o que dizem é qual é a reação dos mercados. Isto nunca aconteceu, há 20 anos não podia acontecer. O que é isso, mercados? São 5 investidores institucionais a nível mundial que mandam nos mercados financeiros. São os mercados que comandam a democracia. E, nessa medida, a democracia começa a esvaziar-se, e começam a surgir os populismos, e começa a surgir a política do ressentimento. A política do ressentimento é da vítima contra a vítima. É assim que o Trump chega ao poder. Isto é o operário empobrecido, histórico dos americanos, branco, que pensa que o seu grande inimigo é o operário pobre latino. Vítima contra vítima. E, portanto, o racismo aumenta, exatamente como aumenta o sexismo nas nossas sociedades neste momento.
Portanto, temos uma política de ressentimento que faz com que não haja cada vez um empobrecimento da deliberação democrática, e a democracia com essa característica que nós reconhecemos sempre, desde sempre na democracia representativa, é que ela não se sabe defender dos antidemocratas. Não se pode defender, basta saber que o Hitler chegou ao poder por via legal, não foi por nenhum golpe. Todas estas leituras são globais, de um ciclo global reacionário, mas depois têm perfis diferentes. Eu penso que a América Latina está a pagar um preço pelo facto de, na primeira década do milénio, ter sido o único continente onde se falava de socialismo do século XXI. Nenhum outro continente falava disso. E isso foi uma coisa que os Estados Unidos nunca poderiam tolerar, e só toleraram porque estavam completamente atascados no pântano do Iraque. E, portanto, não podiam dar atenção ao seu pátio traseiro, que sempre foi a América Latina. Começaram a dar essa atenção em 2009, com o golpe das Honduras, que foi, obviamente, tudo a ele comandado de Washington, pelos advogados da Hillary Clinton, e é a partir daí que se começa a criar a ideia do golpe institucional. O que é que isso tem a ver? Bem, é aquilo que está hoje revelado nos documentos da CIA, que são muito claros, aliás, agentes da CIA, que depois, mais tarde, reconheceram os seus erros. O caso do Philippe Agee é apenas um dos mais conhecidos dos seus livros, que dizem: nós fazemos todas as tropelias que for necessário, matamos líderes, fazemos todas as tropelias à democracia com um objetivo fundamental na América Latina e no mundo em geral, mas sobretudo na América Latina: acesso aos recursos naturais. Quem se puser no caminho dos recursos naturais da América Latina para as nossas empresas está liquidado. O Brasil teve esse azar de realmente ter sido um dos países de desenvolvimento intermédio que procurou criar uma alternativa muito moderada, porque não é uma alternativa socialista, foi apenas uma alternativa ao domínio do dólar e, portanto, participar no deslocamento que é histórico, estrutural, da dinâmica do capitalismo do Ocidente para o Oriente. Começou com o Japão, entretanto, estagnou, está agora a voltar, e a China, obviamente. Portanto, com a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil criaram-se os BRICS. Os BRICS queriam criar um Banco Mundial alternativo, queriam criar as transações internacionais numa moeda que não fosse o dólar, sobretudo as transações de petróleo. Isso foi uma heresia enorme para os Estados Unidos. Isso era uma ameaça, você não pode imaginar. Como sabe, eu há 35 anos vivo metade do ano da minha vida nos Estados Unidos. Acompanho, obviamente, os Estados Unidos são o dólar. É o facto de um país que pode imprimir dólares todos os dias e o dólar nunca se desvaloriza. Porquê? Porque realmente é moeda que garante todas as transações internacionais em petróleo, que é a matéria-prima mais preciosa e mais corrente neste momento no mundo. Portanto, assenta num acordo entre o dólar, entre os Estados Unidos e a família real da Arábia Saudita, para que todas as transações internacionais sejam em dólar. Quem tenta fazer o contrário, o Gaddafi tentou fazê-lo, mataram-no, o Saddam Hussein tentou fazê-lo, mataram-no, e os BRICS estavam com a ideia que podia ser o yuan, a moeda chinesa, que eventualmente pudesse ser, ou pelo menos uma cesta de moedas, que não apenas o dólar. Isto era uma grande heresia, era preciso neutralizar-se, e o Brasil foi neutralizado. E, portanto, eu penso que o que se está a passar no Brasil, apesar dos brasileiros olharem tudo sempre para as dinâmicas internas, que são óbvias, houve muito erro interno e há muita política interna, porque há realmente classes dominantes e oligarquias muito fortes no Brasil, mas está a ser também objeto de uma intervenção estrangeira muito forte, de tipo novo, porque não é a CIA, não são os militares, é outra coisa, não é? São organizações privadas, é os irmãos Koch, é o Instituto Milênio, é o Instituto Mises, financiados através da rede Atlas, que está a financiar centenas de jornalistas neste Brasil para se virarem para a direita, porque agora é chique ser de direita, e, portanto, tentarem promover exatamente isso, mas toda a tecnologia que as redes sociais puseram ao seu dispor. Portanto, o ciclo na América Latina é muito subsidiário dos interesses norte-americanos específicos aqui no continente, mas, como digo, responde a um ciclo global que na Europa tem outra conformação, é que estamos num período de rivalidades entre globalizações. Os Estados Unidos estão a defender-se da China, que é o grande inimigo, não há outro neste momento dos Estados Unidos, que é quem vai comandar a próxima onda de globalização. Nós estamos a chegar ao fim de uma delas, que foi assente na internet. As globalizações assentam a inovação tecnológica. E quem é que vai controlar a próxima inovação tecnológica?
que vai ser a inteligência artificial, a automação e a robótica. A China está muito bem posicionada. E é por isso que é essa guerra contra a China, guerra comercial, guerra financeira. Bem, a Europa tem que se alinhar com os Estados Unidos. A Europa tinha uma política autónoma, relativamente autónoma, hoje não tem, porque está a ser forçada a entrar numa linha de ou és nossa ou então és inimiga. E a Europa cedeu e está a ceder. E, portanto, está, como digo, com contradições, porque havia outra dinâmica social na Europa, que vem das guerras, mas está a ceder também ao neoliberalismo global. São contextos diferentes que correspondem ao mesmo ciclo reacionário global. Portugal, claro, foi um país que foi fustigado também pelo fascismo, de uma maneira até, enfim, que durou mais tempo que os outros países, uma vez que o fascismo português, como o espanhol, durou até 1974, no caso português, até 75, 76. No caso espanhol, na própria Grécia também, passou por um período recente desse tipo. Estes países têm essa memória muito forte, não é? Talvez isso ajude, de alguma maneira. Em Portugal, até mais que na Espanha, essa memória é muito forte, porque houve uma revolução, a Revolução do 25 de Abril em Portugal, e essa talvez seja uma das razões pelas quais em Portugal não existem partidos fascistas ou neofascistas com nenhuma dimensão, de maneira nenhuma. É uma tendência europeia que nós estamos a assistir, obviamente, de partidos que têm uma composição muito diversa, mas que se orientam fundamentalmente por serem regimes, partidos autoritários, por vezes inclusivamente com a apologia da própria ditadura nazi ou algo semelhante, outras vezes apenas sendo racistas, fundamentalmente racistas. O nacionalismo na Europa foi muitas vezes racista, não tem que ser, o nacionalismo não tem que ser racista, mas foi na Europa, o caso do Hitler foi realmente muito significativo a esse respeito, e portanto são regimes que têm vindo a beneficiar do esvaziamento da social-democracia, que era uma democracia de alguma intensidade, na medida em que surge de um pacto depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que os europeus estão bem lembrados que estão no continente mais violento do mundo, porque no século XX produziu 78 milhões de mortos, não há nenhum outro continente que tenha produzido tantos mortos em tão pouco tempo como a Europa. Não temos muitas lições de dar ao mundo em termos de convivência pacífica, mas isso levou a que depois da guerra se criasse um sistema que a grande parte foi produto da Guerra Fria, que entretanto se constituiu, com rivalidade entre os dois sistemas, soviético e o capitalista, que do lado capitalista houvesse um capitalismo regulado, altamente regulado por critérios democráticos. Na Europa realmente foi isso, a social-democracia, e essa social-democracia teve realmente uma vida interessante porque ela combinou altos níveis de produtividade com altos níveis de proteção social. As políticas sociais, o direito à saúde, o direito à educação, as pensões públicas, etc., o estado de bem-estar, como se chamou, não? Isso foi muito importante, foi realmente uma ideia de que o capitalismo podia ser humano. Não era apenas o comunismo soviético, que era um sistema virado, nessa altura, para as necessidades das populações. O capitalismo também o podia fazer, e ainda por cima, com liberdade. A social-democracia foi exatamente isso, não é? E isso foi muito importante. Acontece que esse regime caiu em 1989. Foi uma ilusão dos homens, dos socialistas europeus e das pessoas de esquerda, que o que tinha sido destruído com a queda do Muro de Berlim, o que tinha caído era o socialismo soviético. Não foi apenas o comunismo soviético que caiu também a social-democracia. Porque no momento em que deixou de haver outro regime, o capitalismo deixou de ter necessidade de deixar regular-se pela democracia. E a partir daí começa a haver a chamada crise da social-democracia, crise do estado de bem-estar, ataques à educação pública, à saúde pública, a crise da social-democracia europeia até hoje. Quem é que tem a agenda social hoje na Europa? É essa direita, essa extrema-direita. Se vir os programas da extrema-direita na Polónia, na Hungria, eles têm uma agenda social que talvez o surpreenda, só que tem uma grande diferença em relação à social-democracia. É que não é para imigrantes, não é para refugiados, não é para minorias, não é para minorias étnicas, nem nada, é só para nós, e criam a ideia do inimigo
e, portanto, vamos fazer a Europa fortaleza. O Fórum Social Mundial foi muito importante naquela altura. O Fórum Social Mundial é o espelho do que era o continente no princípio do milénio, porque era uma dinâmica que vinha realmente dos anos 80 e dos anos 90, no Brasil, no caso da direita já, que foi realmente a grande movimentação democrática, que depois levaram à criação, em meados dos anos 80, do MST, de uma grande movimentação, e com um governo progressista que havia na altura, era o único que era o Hugo Chávez na Venezuela, mas um fermento social no sentido de se criarem mais governos populares e movimentos sociais muito bem organizados neste continente. E, portanto, o Fórum Social surgiu exatamente como uma alternativa ao Fórum Económico de Davos, que era onde o capitalismo. Nós, o primeiro ano que a gente se reuniu, tivemos um diálogo com Davos. Aliás, com o Jorge Soros do outro lado. E do lado de cá estava, já nem me lembro quem, mas estava uma outra nossa colega, que estava aqui deste lado, e fizemos um diálogo. Na altura havia quase uma simetria. Nós tivemos nos primeiros fóruns jornalistas de todo o mundo que vinham ver que era isto, que era uma nova revolução, que é outro conceito. Era realmente uma alternativa, obviamente, num espaço de manobra que foi criado pelo facto de os Estados Unidos terem aliviado a pressão que sempre exerceram, depois, sobretudo, da Revolução Cubana, sobre o continente. Porque, como sabem, não podia de maneira nenhuma ser possível uma outra Cuba. E, portanto, houve uma grande repressão de que surgiram as ditaduras, mas não foi só as ditaduras, a Aliança para o Progresso, do Kennedy, é parte de tudo isso mesmo, não é? E, portanto, o Fórum Social Mundial é a primeira resposta de que, afinal, os movimentos sociais estão disponíveis para uma alternativa muito aberta, muito democrática, aliás. Se vir bem, os sindicatos nem sequer participaram no nosso primeiro fórum, porque pensavam que eles é que eram a luta anticapitalista, os outros movimentos, o movimento de mulheres, o movimento indígena, o movimento negro, o que é isso? Para eles não era muito importante nessa altura. E nós trouxemos todos estes movimentos para se entenderem, para se começarem a articular uns com os outros. Veja, nós tivemos no primeiro fórum movimentos indígenas, organizações indígenas da Amazónia, distantes a 60 quilómetros um do outro, que estavam lá há centenas de anos e não se conheciam. Vieram-se conhecer em Porto Alegre. Foi uma coisa extraordinária para o interconhecimento entre os movimentos. E é por isso que se vão criar uma série de articulações ao fortalecer a Via Campesina, que continua hoje a ser uma grande articulação de movimentos camponeses, e, obviamente, a Marcha Mundial das Mulheres e a articulação indígena. O movimento indígena veio-se conhecer muitas vezes, sobretudo depois do Fórum Social Mundial de Belém, que foi dedicado ao movimento indígena e à questão indígena. Portanto, há realmente todo esse fermento a depois surgir a partir de 2003, enfim, os outros governos progressistas, com o Brasil, o Equador, a Bolívia, etc. Foi um outro tempo, foi o tal tempo em que era possível falar de socialismo do século XXI. Mas o próprio Fórum Social Mundial tinha uma ambiguidade, obviamente, de origem. A ambiguidade era esta, que havia movimentos que eram anticapitalistas, antirracistas, antissexistas, e havia movimentos que eram apenas contra o neoliberalismo. Não contra o capitalismo, contra o neoliberalismo, não é? E isso criou realmente tensões ao longo do tempo, e é evidente que houve uma necessidade nessa altura. O Fórum Social Mundial desempenhou um papel extraordinário no sentido de dar conhecimento aos movimentos de si próprios. Foi assim que nós começámos a fazer articulações. O movimento de mulheres não conhecia o movimento indígena, o movimento indígena não conhecia o movimento negro. Aliás, aqui no Brasil, muitas vezes, camponeses matavam indígenas e indígenas matavam camponeses, quer dizer, vítima contra vítima, perfeitamente. Portanto, o Fórum foi fundamental para criar essa consciência. Obviamente que para isso pagou um preço que é o Fórum não toma posições políticas. O Fórum é um centro de encontro, mas onde não se formula política. A política é formulada pelos movimentos que estejam aí, não é? Isto a certa altura foi muito importante, mas no momento em que o neoliberalismo começa a atacar, e começa a atacar a própria democracia, as pessoas deixa de ser possível os movimentos circularem, deixam de ter financiamentos, os projetos de desenvolvimento que nós utilizávamos para os movimentos não estão lá, só as grandes organizações é que têm. Nós organizámos em 2016 o Fórum Social Mundial em Montreal. O governo do Canadá
proibiu vistos de entrada a 400 pessoas, sob o pretexto que vinham de países que apoiavam o terrorismo. Portanto, por razões de segurança, a mobilização internacional dos movimentos tornou-se mais difícil, os ataques à democracia começaram a ser mais fortes e o Fórum, para continuar, tinha que ter posições políticas, tinha que começar a tomar uma posição política. E houve realmente momentos em que ele teve ocasião. Eu, por exemplo, fui eu que redigi a primeira versão de uma moção que nós íamos publicar do Fórum Social Mundial, no Conselho Internacional, contra o golpe contra a Presidente Dilma. E foi a maioria ali, quando a votação já estava a meio curso, que entendeu: nós vai contra a Carta de Princípios. Nós não nos podemos pronunciar enquanto Fórum Social Mundial contra o golpe que está a ser cometido o impeachment da Presidente Dilma. Bem, eu quando vi o Fórum Social Mundial que não pode tomar uma posição contra o impeachment da Presidente Dilma, eu disse: aqui algo está podre, perdemos relevância. E foi o que aconteceu. Aliás, muitos movimentos deixaram de ter interesse em vir ao Fórum Social Mundial, embora estivéssemos reunidos em Salvador. Eu não falhei a nenhum fórum, desde que ele criou, estive em todos eles, sem exceção. Estivemos em Salvador, mas foi uma coisa muito mais brasileira que internacional neste momento. E, portanto, eu penso, estamos num período de reflexão, que eu não sei sequer se vai haver, porque há muita desmobilização, de que realmente temos que reinventar o fórum, fazer um outro fórum. Eu ia falar ainda de democracia, porque no livro do senhor fala que diante do neoliberalismo, da democracia neoliberal, é preciso desmercantilizar, democratizar e descolonizar a democracia, né? O que significam esses três termos e por que eles são audaciosos, que também é uma fala do senhor? Claro. Não, são audaciosos porque, no fundo, eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica em tudo aquilo que se fez nos últimos tempos, inclusivamente aqui no continente, dos governos progressistas de esquerda, que realmente procuraram, de alguma maneira, governar à maneira antiga para outros objetivos, mas governar à maneira antiga, não só com coligações, com coalizações de direita, mas, acima de tudo, sem fazer nenhuma alteração fundamental na matriz do desenvolvimento, portanto, extrativista, de matéria-prima, que é a tradição colonial, não é? Não houve reforma tributária, não houve reforma dos mídias, não houve reforma fiscal, não houve realmente uma reforma política fundamental. Cometeram-se muitos erros. Porquê? Porque, fundamentalmente, além de não haver, digamos assim, uma ideia de regular este capitalismo, porque, obviamente, esta política foi possível porque havia um excedente. Esse excedente foi produzido pelo grande impulso do desenvolvimento da China, que permitiu que os ricos fossem cada vez mais ricos e que umas migalhas fossem para os mais pobres. E foram muitas migalhas, porque foram 50 milhões de pessoas que deixaram a pobreza, não é? Portanto, foi isso, foi realmente muito importante, mas uma política que agora não tem nenhuma possibilidade de resistir. E agora começamos a ver realmente que é o modelo capitalista que está em causa. Desmercantilizar é importante, porque nós não podemos sujeitar todos os setores da vida pessoal e coletiva ao mercado. Se privatiza a saúde, se privatiza a educação, se privatiza as pensões, do sistema de pensões ou de previdência, está a privatizar toda a vida social. Qual é o sentido de uma política pública e de Estado quando tudo está neste momento a privatizar? Nós temos que haver setores desmercantilizados. Só que tem sido um grande erro das forças de esquerda, dos movimentos sociais, é que não tiveram a ilusão que as sociedades tinham deixado de ser colonialistas. Eu venho de um país colonizador, obviamente, tenho a consciência histórica do colonialismo, mas foi uma grande ilusão pensar que o colonialismo terminou com a independência. Não terminou. O colonialismo mudou de figura. Aliás, porque a independência foi entregue aos descendentes dos colonos, que continuaram muitas vezes com todo o sistema privado da terra e do domínio que as capitanias tinham no período colonial, não é? E, naturalmente, a grande herança do colonialismo, o racismo, obviamente, o racismo. Esse continuou, é a grande forma de continuidade do colonialismo que nós estamos a ver, precisamente porque o colonialismo faz o que nós chamamos de degradação ontológica, isto é, há seres humanos e seres não suficientemente humanos. Foram as mulheres, durante muito tempo também, ainda hoje, não é? Portanto, o sexismo, o patriarcado, como a gente lhe chama, ou o heteropatriarcado, porque também há uma grande homofobia, continuam hoje. Portanto, nós achamos também que temos que descolonizar as nossas sociedades.
inclusive descolonizar as universidades. Eu sou universitário, mas nós deixámos que o movimento negro levasse os estudantes para as universidades, mas o currículo que nós fazemos continua a ser uma história de brancos, feita para brancos e por brancos. Quer dizer, é a história dos vencedores. Dita pelos vencedores, obviamente, a história dos vencidos não chegou aos nossos livros de história. Quem é que está a fazer a história dos vencidos no Brasil? São rappers. São os meus amigos rappers do Rio Grande do Sul que estão a fazer uma leitura da Guerra de Farroupilha para mostrar como os negros foram atrocidades por uma ligação de brancos que estavam em dois campos opostos, mas que não queriam negros livres. Isso não está nos seus livros de história. Nós não revemos o currículo. E, portanto, continuamos a reproduzir o racismo nas instituições. É um racismo institucional. O professor Silvio, hoje, que é o organizador deste colóquio, falou exatamente nisso. É estrutural e está institucional. E agrava-se nos períodos que é a grande ilusão, é que nós pensamos, sobretudo uma certa esquerda marxista, à qual eu pertencia. Eu faço a minha autocrítica sempre. Acho que a gente deve fazer a nossa autocrítica. Foi pensar que a grande luta era o capitalismo, a luta anticapitalista, não uma luta anticolonial nem contra patriarcal. Eu estou absolutamente convencido que não há capitalismo sem colonialismo e sem patriarcado. O patriarcado é absolutamente fundamental para desvalorizar o trabalho das mulheres. O trabalho não pago, por exemplo, o trabalho da casa e do cuidado, que é tão importante. Portanto, foi um erro, foi uma promessa do Fórum Social Mundial, mas não transformámos isso em política, é que hoje uma luta anticapitalista tem que ser anticolonial e tem que ser antipatriarcal. E como se vê, as esquerdas e os movimentos sociais sempre se segmentaram. Qual é a tragédia, enfim, da dominação do nosso tempo? Eu posso lhe dizer uma palavra. A dominação tem três cabeças: capitalismo, colonialismo e patriarcado. E está sempre articulada. Veja que o capitalismo tornou-se mais agressivo no Brasil, matam mais negros na periferia. Isto é, o colonialismo agrava-se. Matam mais mulheres, o patriarcado agrava-se. O colonialismo está articulado. A resistência está separada, está fragmentada. O movimento antirracista não é antipatriarcal nem anticapitalista, em grande medida. O movimento das mulheres não é antirracista nem anticapitalista, em muita medida. O movimento anticapitalista, quando existe, sindicatos, por exemplo, foram muitas vezes racistas, não foram nada antirracistas e não foram nada antipatriarcais. Portanto, a resistência está fragmentada. Este tem sido o nosso drama. Temos que aprender com isso. E é o que eu quero dizer com essas formulações assim simples, é tudo isto que eu agora acabei de dizer, mas que aí está numa frase muito mais simplesmente e mais direta. Acho que isso que o senhor está falando tem a ver um pouco com democratizar a revolução, né? Revolucionar a democracia e democratizar a revolução. A que passo nós estamos nesse processo, assim, enquanto esquerda? Bem, é um objetivo utópico, obviamente. O que eu acho é que nós tivemos a tragédia do século XX, além desta que eu lhe falei, há uma outra dimensão dessa tragédia. É que nós começámos o século XX com dois grandes modelos de transformação social. A Revolução e a Reforma, o reformismo. A Revolução foi a Revolução Russa. Quando a Revolução falhou na Alemanha, em 1921, achou-se que, por via das reformas democráticas, nós íamos ter um socialismo democrático. Chamou-se isso reformismo, mais tarde Estado de Bem-Estar e Social-Democracia. Portanto, começámos o século XX com dois modelos de transformação social. Estamos a começar o século XXI sem nenhum deles. A Revolução não está na agenda e o reformismo não está na agenda. O que está na agenda é o contra-reformismo, é a contra-reforma. E os movimentos, quando muito, tentam defender os direitos que tinham, não estão a lutar por direitos novos. Está-se a lutar pela manutenção da Maria da Penha, está-se a lutar pela manutenção das cotas. Não se está a levar as cotas como o Anísio queria para o emprego e também não apenas para a universidade e para o ensino. Deve haver cotas em todo o espectro na sociedade brasileira. Não é isso que está-se a lutar. É uma luta defensiva, é uma luta contra as reformas que estão a haver. Portanto, o que é que eu estou a pensar é que esta divisão foi fatal para as duas. A revolução sem democracia transforma-se numa coisa praticamente sem nenhuma capacidade de se defender dos reacionários. E a revolução sem democracia transforma-se em ditadura. Portanto, eu acho que a revolução precisa da democracia, a democracia precisa da revolução. Como é que isso se faz? Obviamente que temos que fazer as lutas que eu penso que nas próximas décadas serão, é um pé nas instituições e um pé fora delas, na luta social, nas ruas, pacífica, que não temos o monopólio da rua, antes pelo contrário, ela vai ser tomada pela extrema-direita no futuro. Não temos o monopólio das redes, a grande promessa democrática é hoje dominada pela extrema-direita.
é a grande das redes sociais, é a grande também um dos nossos dramas, mas é aí que nós temos que lutar. Portanto, revolucionar a democracia são concepções da democracia que lhe deem mais força. É essa o que a palavra quer dizer, é não fazer golpes de Estado, não é a luta, digamos, armada, que também penso que não está na agenda, mas é levar a democracia ao seu limite na medida do possível. O que é democracia? É toda a transformação de relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada. É o que isto é. Na família, na escola, na rua, na comunidade, no Estado, no mundo em geral. Isso é que é democracia. A revolucionar a democracia é enriquecê-la com outras formas. Por exemplo, nesse livro sobre a unidade das esquerdas, o que eu penso, e o trabalho que eu tenho feito sobre a difícil democracia, foi publicado outro livro que foi publicado recentemente, é fundamentalmente como articular a democracia representativa com a participativa. Eu acho que uma democracia participativa ajuda a defender a democracia representativa dos antidemocratas. A democracia representativa, sem a democracia participativa, entrega-se facilmente àqueles que a sequestram. É isto que nós, como agenda política, de um fortalecimento de uma democracia radical. É isso que eu quero dizer com essa frase. O Brasil é muito olhado hoje internacionalmente, como digo, já foi um laboratório de grandes experiências de esperança, hoje é um laboratório de frustrações e de coisas grotescas, como tem acontecido ao nível do judiciário e que são conhecidas internacionalmente, não é? Eu penso que uma das coisas onde eu, enfim, conhecem-me, alguns até pensam que eu sou brasileiro, porque eu trabalho tanto no Brasil, que me perguntam sempre como é que é possível que no país do Fórum Social Mundial tenha sido possível um retrocesso tão rápido, tão violento e sem nenhuma resistência, praticamente. É uma pergunta que eu próprio me faço. Os movimentos estavam, enfim, eu levaria muito tempo a explicar aquilo que eu penso, mas enfim, estavam relativamente, uns porque pensavam que já tinham conquistado o suficiente com os partidos do PT, outros porque estavam desmoralizados também com algumas das políticas do PT. Havia uma certa, digamos, desistência da mobilização social, não estava preparada para este embate e ficou atordoada. Foi como no combate de boxe, quer dizer, fica-se atordoado durante um tempo. E isso foi o que permitiu o golpe e que permitiu todas estas contrarreformas que ocorreram aqui no país. Mas é evidente que isto não se pode fazer impunemente se for excessivo. Eu penso que esta classe dominante mais reacionária brasileira, oligárquica, que realmente esteve por trás do golpe, obviamente, e que depois tentou utilizar, e utilizou com êxito até agora, o sistema judiciário para fazer aquilo que não era possível de outra forma, a não ser a ditadura, e, portanto, é o esvaziamento da democracia através de manipulação grotesca do sistema judiciário. Nós não podemos pedir a um órgão de soberania que seja o garante da transparência dos outros partidos quanto os outros órgãos de soberania, quando ele próprio não é transparente. Não presta contas. Nós não podemos pôr toda a democracia em cima de um órgão de soberania que, por acaso, é o único que não é eleito popularmente. E, portanto, há aqui uma perversão que ocorre e que são formas, digamos assim, de esvaziamento democrático e de criação de um Estado de exceção. Isso foi feito com muito sucesso. A condenação do presidente Lula foi atrabiliária na questão das provas, na mediatização de todo o processo, nas medidas processualmente erradas, coercitivas, desnecessárias, violação de regras processuais, a regra da parcimónia, que diz que para obter um resultado no processo não se deve usar a medida mais dramática, mas a menos dramática, que seja eficaz, conduções coercitivas, enfim, poderia enumerar tecnicamente, porque também sou jurista, a série de, digamos, ilegalidades processuais, ou pelo menos questões que deviam ser julgadas em recurso, e que nunca foram julgadas em recurso, e que conduziram exatamente a um excesso de manipulação, que realmente criou um outro paradoxo do qual o Brasil é hoje um exemplo no mundo. Como é que o país que tem o judiciário mais autónomo, mais independente, porque é o judiciário que tem controle do orçamento, muitos poucos têm controle do seu próprio orçamento, o judiciário português não tem controle do orçamento, o judiciário brasileiro tem controle do orçamento. Como é que o judiciário mais independente acaba por ser um dos judiciários mais dependentes do poder político, num certo momento? É um paradoxo. Isso está aí a ocorrer com um juiz de direito que, aparentemente, tem todo o poder sobre o sistema e onde, portanto, as hierarquias processuais estão a ser violadas, todas elas, como se viu referentemente
recentemente com um mandado de soltura e a imediata neutralização por juízo de grau inferior. Portanto, eu acho que há uma série de anomalias que estão aqui, que foram tanto sucesso, que estão a ter um efeito contraproducente. As pessoas começaram a ver que, afinal, aqueles tempos horríveis do PT eram melhores do que os tempos que estão agora a viver para grande parte da população. E, portanto, começa a fazer-se uma certa distância a isso, que provavelmente pode ter alguma tradução eleitoral, inclusivamente já. Tem um aspecto negativo, é que um aspecto também, o outro aspecto, obviamente, é que fizeram do Lula da Silva um mártir, não é? Internacionalmente reconhecido como tal. É o preso político mais famoso do mundo, hoje. Em democracia não há presos políticos, mas, no entanto, a imprensa internacional tem dito muitas vezes, as Nações Unidas já o considera como um preso político. Quer dizer, é uma anomalia, obviamente. Mostra que esta democracia é de baixíssima intensidade. Portanto, cometeram tantos sucessos que transformaram o Lula num mártir e não se deram conta que o Lula é um político de gênio. Eu acho que os sociólogos são bons a prever o passado e nunca a prever o futuro. Mas digo-lhe uma coisa, eu acho que se a direita não tivesse feito o golpe institucional, ganhava tranquilamente as eleições de 2018 na máxima, com pleno respeito à democracia e tudo bem e tudo limpo. Foram impacientes. Não toleraram estar fora do poder político aquele período, porque a sua rentabilidade do capital estava em causa. E o capital financeiro tem urgência. O capital financeiro não atua à espera dos 4 anos, atua à espera da cotação da bolsa no dia seguinte, não é? Agora, a esquerda está dividida, não sabemos o que vai acontecer. E se houver um governo de esquerda que surgir, o governo de esquerda tem que ser muito realista, tem que ir muito devagar, porque houve muita contra-reforma e penso que só o preço político e até económico de lutar contra algumas dessas contra-reformas que já foram feitas, não é? A destruição da educação, os tetos do orçamento, tudo isso, que levanta problemas enormes a quem vier. Portanto, vai ser uma tarefa de reconstrução que, a meu entender, deve ocorrer dentro de um quadro democrático. Eu penso que, neste momento, o capitalismo internacional não tem necessidade das ditaduras, não é? Porque controlar a democracia como quer, digamos assim. Porque quando as ditaduras surgiram, quer dizer, quando uma crise de acumulação que teve o capital nos anos 20, ela precisou do nazismo ou do fascismo. Porquê? Porque havia um grande movimento comunista, havia uma revolução russa e havia um movimento operário muito organizado. Se vir bem, nenhum desses perigos existem agora. Eu acho que o que caracteriza o nosso tempo é que o capitalismo não tem inimigos, não tem medo dos inimigos. E, portanto, é que se torna autodestrutivo por essa razão. Portanto, não sabemos o que vai acontecer. Eu penso que depende um pouco das percepções. Eu penso que, neste momento, quer uma solução, digamos, de democracia de mais baixa intensidade, mas em que o capital financeiro tem um poder desmesuradamente alto, não só internacional, aqui o nacional. Tem interesses fortes, porque não há nenhum capital financeiro tão usurário no mundo como o brasileiro, e ninguém é capaz de o controlar neste momento, até agora. No momento em que era possível, isso não foi feito, não é? Vamos ver. Eu acho que há uma série de incógnitas, todos nós, democratas, e a esquerda, a meu entender. A esquerda hoje tem que ter muito bom senso, porque ela é a garante da democracia. A direita não é a garante da democracia neste momento, porque está relativamente desarmada em relação a todas as cedências que fez ao capital. A esquerda tem alguma capacidade de manobra para defender a democracia. Eu não estou a falar de defender o socialismo neste momento. Nós temos que defender a democracia para poder lutar, eventualmente, por uma luta socialista que eu continuo a acreditar, mas revolucionando a democracia. Uma coisa interessante que a gente tem visto são os jovens, principalmente os jovens estadunidenses, muito curiosos e se organizando em grupos socialistas como antes a gente não via. Você acha que a novidade no seio ali dos Estados Unidos pode mudar, pode ser uma chave para mudar esse panorama que a gente tem hoje? A sua pergunta ecoa em mim muitas coisas pelas quais nós, desde os anos 70, lutámos. Foi uma grande divisão dentro do movimento, digamos, de esquerda mundial, que era de saber se
a revolução ou a renovação vinha das periferias ou vinha do centro. Como sabe, a doutrina que dominou durante muito tempo, depois sobretudo da Revolução Chinesa, é que ela viria das periferias. A Revolução Cubana também era isso. O centro tem que ser pressionado a partir da periferia, não é? E essa é uma leitura que continua hoje a dominar. De facto, nada prova que nem há nenhum indício que assim seja no futuro. Pelo contrário, o que temos visto é que o centro neutraliza relativamente facilmente tudo o que acontece na periferia, porque tem uma arma de destruição massiva nas mãos, que é o capital financeiro, e a internet tem dois poderes controlados pelos Estados Unidos concretamente, nada mais, para além do controle da tecnologia, controle militar. Sem dois poderes que não conhecem fronteiras, a internet e o capital financeiro. Portanto, é muito difícil, obviamente, às periferias criarem a inovação. Quanto nessas condições, a menos que haja uma crise global, que também não. Nos Estados Unidos hoje praticamente as notícias todos os dias é quando é que vem a próxima crise financeira, porque a crise de 2008 não foi regulada verdadeiramente para evitar próximas crises. Até agora esta crise foi resolvida de uma forma muito simples, é tirar dinheiro dos pobres para dar aos ricos, isto é, não se salvaram as famílias estão na rua, salvaram-se foi os bancos. Na Europa, nos Estados Unidos. Mas havia a possibilidade de famílias que podiam ser expropriadas, não é? As pensões, os trabalhadores. E na próxima? Já foram expropriados. O que é que vai fazer agora? Vamos continuar a fazer o mesmo? Já não vai poder fazer. A Europa já está a tomar medidas que não pode haver esse bailout, essa salvação dos bancos à custa dos cidadãos. Porque já viram que também não há meios. Mas se não há na Europa, onde é que há nos outros sítios? Não é? Os jovens têm-se organizado de uma forma normalmente que não é politicamente muito eficaz. Veja o Occupy. O Occupy que surgiu com uma lógica muito anarquista. Era dos movimentos que não... Era o único que não queria nada ter nada com o poder, que não queria fazer nenhuma transformação, que não quiseram ocupar bancos, ocuparam apenas as praças, não é? Quando podiam ter ocupado a própria Wall Street, mas não o fizeram. Ao contrário, noutros países, como por exemplo na Espanha, o movimento dos indignados deu origem ao Podemos e hoje é uma força política ativa. Nos Estados Unidos isso não foi. Há uma dinâmica que sempre houve. Hoje a dinâmica mais interessante para mim é a do movimento negro, do Black Lives Matter. Um movimento que surgiu da repressão policial, que continua a ser brutal, porque 60% da população prisional dos Estados Unidos é negra. Aliás, o Brasil é também um Estado carcerário, também com o mesmo racismo. O encarceramento de negros nos Estados Unidos é hoje na linha direta da escravatura e dos linchamentos do século XIX. Hoje encarceram-nos. Portanto, o racismo, o capitalismo estão aí. Tenho sempre muita esperança, sempre com os jovens. Eu neste momento, hoje, que os jovens, por exemplo, eu trabalho muito com rappers, porque eu penso que são os jovens, a cultura de esquerda tornou-se aborrecida. A esquerda, os movimentos envelheceram, os partidos burocratizaram-se, os jovens querem ter mais inovação. Hoje as canções de protesto, a política de protesto está feita nas comunidades, nas periferias. Sou muito amigo do Gog, um grande rapper de Brasília, do René Inquérito, do Rafa, do Rafuais, de Porto Alegre. Trabalho muito com eles, porque são esses jovens que estão realmente a fazer um ativismo político comunitário a sério, realmente a partir de uma proposta política de arte, trazendo crianças, tirando-las das drogas, pondo na arte, como o próprio Rafa fez isso. Hoje tem a Casa do Hip Hop em Esteio, no Rio Grande do Sul. É uma grande lição para o país. O problema é que o vosso país é um país subcontinental. O que acontece em Porto Alegre vocês não conhecem em São Paulo. O que acontece em São Paulo os do Maranhão não conhecem nem sabem que existe, porque não há grande comunicação, porque não sai na TV Globo e, portanto, o que não sai na Globo não existe.